Fala, galera! Um filme de terror sobre a infância de Jesus, baseado num evangelho apócrifo, ou seja, não faz parte da Bíblia, e que, ainda por cima, traz Nicolas Cage no papel de José, o pai de Cristo. Assim é Sombras no Deserto, o longa-metragem mais polêmico do ano, acusado de blasfêmia antes mesmo do seu lançamento. Vem comigo que está começando o Horror Perde. The Carpenter's Son, Sombras no Deserto, é o filme de 2025 que mais me gerou curiosidade. Evangelho profano descartado da Bíblia, filme de terror com Jesus, Nicolas Cage no elenco. O combo parecia bastante promissor, tanto que Sombras no Deserto foi citado no meu primeiríssimo vídeo do ano, os 7 filmes de terror mais promissores de 2025, lançado lá em fevereiro, quando ninguém ligava para a existência de Sombras no Deserto. O idealizador desse projeto é o Loft Nathan, que escreveu, dirigiu e produz The Carpenter's Son. Aliás, produtor é o que não falta nesse filme. Tem uma cacetada. Tem gente da França, tem gente dos Estados Unidos, o próprio Nicolas Cage também é um dos produtores, através da sua Saturn Films. Acredito eu que se não fosse os esforços de todos esses realizadores independentes, a obra não veria a luz do dia, porque nenhum estúdio teria coragem de bancar um conteúdo tão polêmico e propício ao cancelamento, digamos assim. A história é inspirada no Evangelho infantil de Pseudo Tomé. Por que Pseudo Tomé? Porque não é o apóstolo São Tomé da Bíblia, aquele do só acredito vendo. Esse daqui é outro Tomé que ganhou esse prenome de pseudo coitado, para que as pessoas não o confundissem com o santo. O seu evangelho, que é considerado um apócrifo, não faz parte da Bíblia, como eu já disse, retrata a transição da vida de Jesus entre a infância e a adolescência. Se você é um ateuzinho safado que nunca abriu a Bíblia, nem que seja para ler um salmo, deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia, no Novo Testamento, conta a vida de Cristo do seu nascimento até os 12 anos. Nessa idade, ele viaja com os pais até Jerusalém e só aparece novamente nas Escrituras já com 30 anos. Ou seja, temos um hiato dos 12 aos 30. E é justamente essa juventude de Jesus que é explorada no filme. Detalhe importante, hora nenhuma a obra se refere ao personagem interpretado por Noah Jupe como Jesus Cristo. O rapaz é sempre tratado como o garoto, e isso serve para outros personagens também. Cage chamado apenas de o carpinteiro, Maria, vivida pela cantora FKA Twigs, é a mãe e assim por diante. O filme começa com o nascimento de Jesus e acompanha José e Maria enquanto fogem do massacre de todas as crianças de Belém, ordenado por Herodes. Anos depois, José, ou melhor, o carpinteiro e sua família, ainda estão sendo perseguidos pelo Império Romano e vão se esconder num pequeno vilarejo no Egito. Jesus, agora um adolescente, começa a perceber que não é igual às outras crianças da aldeia. Enquanto ele treina as habilidades recém-descobertas, o carpinteiro tenta controlar sua natureza divina. Porém, por estar entrando na adolescência, o garoto tem sérios questionamentos sobre tudo, inclusive sobre a paternidade do carpinteiro. Seria ele mesmo seu pai? A única figura que parece compreendê-lo é uma misteriosa garota estrangeira chamada a Estranha, que se aproxima do menino para plantar sementes de dúvida em sua cabeça. A verdadeira identidade dessa menina fica claro desde o primeiro minuto e sua influência ameaçadora vai desencadear terríveis acontecimentos. O diretor Loft Nathan, que nasceu no Egito, foi criado segundo os preceitos da Igreja Ortodoxa Copta. E essa igreja, que é uma das mais antigas do mundo, fundada no século I pelo apóstolo São Marcos,
se afastou do resto das outras igrejas cristãs justamente por ter uma visão diferente sobre Cristo. Ponto. E até onde eu pesquisei, a intenção do realizador era apresentar uma narrativa bíblica sob a perspectiva dos ensinamentos de sua igreja. Ponto final. E ele se esforça bastante para entregar um épico religioso com uma pegada de cinema contemporâneo. Toda essa polêmica em torno do filme vem de pessoas, de grupos, de entidades cristãs que interpretaram o longa-metragem, com certeza a maioria nem chegou a assistir, como se Sombras do Deserto fosse baseado nos evangelhos canônicos do Novo Testamento, da Bíblia como ela é hoje. O que não é o caso. O filme não pretende ser uma biografia histórica de Jesus. Dito isso, o diretor Nathan desperdiçou aqui uma senhora oportunidade. O cineasta conduz o filme sugerindo que vai caminhar por territórios desconfortáveis, mas o roteiro, infelizmente, não sustenta a promessa. A tentativa de inovação existe, mas a obra resvala na mesmice ao explorar tropos e clichês do horror. Uma vez que o Loft Nathan estava tratando com crua humanidade uma figura messiânica, poderia ter aproveitado a ocasião, já que estava mexendo em casa de marimbondos, para ser mais ousado. Faltou coragem por parte do cineasta ao abordar certos pontos dentro da narrativa. Ciente desde o começo do quão controverso seu filme seria, o cara não teve balls nem para nomear os personagens, como se isso fosse o suficiente para blindá-lo de um possível cancelamento. Meu amigo, escalar o Nick Cage para um filme bíblico, acredito que já tenha sido o suficiente para enfurecer os fiéis. Então, era melhor ter enfiado de vez o pé na jaca. Por falar em Cage, o ator está bastante contido aqui e mesmo assim entrega uma performance caricata. O mesmo pode ser dito da cantora FKA Twigs, que vem insistindo na carreira de atriz. Raul Seixas já dizia, tente outra vez, mas essa moça precisa se esforçar mais. Os destaques do filme são o Noah Jupe e a Isla Johnston, que entregam performances convincentes. Noah fazendo um Jesus rebelde, cheio de questionamentos, e a Isla uma garota emocionalmente perturbada e manipuladora. As atuações sólidas de ambos, no entanto, não são o suficiente para salvar Sombras no Deserto. Há cenas grotescas e imagens de forte impacto físico, momentos de violência e visões perturbadoras que tentam instaurar uma atmosfera de horror visceral. No entanto, a tensão emocional falha em se manter contínua. Temas como fé, paternidade, sacrifício e a linha tênue que separa o sagrado do profano são abordados, mas os arcos narrativos terminam abruptamente ou sem a ousadia necessária para provocar de fato. Talvez focar nos esforços do carpinteiro rendessem melhores resultados, visto que é ele quem vive em constante tensão, ameaçado de morte, se sacrificando para proteger sua família e criar um filho que não é dele. Mas o foco é Jesus. E apesar das possibilidades bíblicas que o filme abre, vamos chamar assim, ele volta para os trilhos, para a previsibilidade, evitando romper com certas expectativas morais. O resultado final não chega a ser uma heresia e, apesar do seu tom vacilante, o filme vale uma conferida se você é aquele tipo de pessoa que se interessa por experimentos de horror ligados à mitologia religiosa. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!